surge altaneira entre as primeiras de nossa nação. Tem como lema erguer sua bandeira que representa trabalho e união. Seu progresso é fruto do esforço que todos fazem, levando sempre avante o ideal pra Diamantina servir no arcabouço deste imenso território nacional. Ressoe o hino altíssimo e imponente, este colosso impôs auxílio seus. Salve torrão, onde viseja gente, o cafezal sob a proteção de Deus. O ouro branco de riqueza imensa veste seu solo e o poder conquista. A Diamantina, a sua glória imensa, enche de orgulho a bela alta paulista. A Diamantina surge altaneira entre as primeiras de nossa nação. Tem como lema erguer sua bandeira que representa trabalho e união. Seu progresso é fruto do esforço que todos fazem, levando sempre avante o ideal pra Diamantina servir no arcabouço deste imenso território nacional. A Diamantina surge altaneira. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos dar início à nossa palestra sobre a Diamantina. Eu costumo denominar essa palestra de reviver a Diamantina. Tá? E geralmente quando a gente fala de história, a gente pensa em coisa antiga, em coisa velha, e né? A história é um passado. Mas para a gente começar de uma forma até diferente a nossa palestra, eu convidei 5 pessoas para fazer também falar algo histórico. Então nós vamos começar com a juventude. A juventude vai começar a dar o ponto inicial nesse evento. Tá? Então eu vou convidar aqui o Guilherme Augusto Borsucchi, que irá representar a colônia japonesa, vai representar o seu avô, Kobori Kazuo, seu bisavô, Kobori Zenit. Guilherme nasceu em 16 de 9 de 2006 em Adamantina, é morador da cidade, 17 anos, e cursa atualmente o 2º ano do ensino médio na Escola Cristã de Ensino. Vamos lá, Guilherme? Aplausinho, né? Boa noite a todos. Eu me chamo Guilherme Augusto Kenji Kobori Borsucchi, neto caçula da família Kobori, como o senhor João me apresentou. Quero, nesse momento, agradecer aos meus antepassados, o bisavô Kobori Zenit, que infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas o meu avô Kobori Kazuo, pai da minha mãe Serina, convivi ao seu lado até os meus 8 anos de idade. Muito carinhoso, me ensinou a valorizar a vida, enfrentar os desafios sem medo das derrotas, mas sim fortalecer para sairmos vitoriosos. Agora eu vou falar sobre o meu bisavô. Nascido em 22 de fevereiro de 1901, na província de Kumamoto-ken, no Japão, chegou ao Brasil em 10 de maio de 1914, no navio Teikokumaru, em Santos. Casou com Hatsuno Kobori em 24 de junho de 1920, na cidade de Lima. Tiveram 8 filhos: Ichize, Kazui, Yoshio, Kazuo, Kimi, Mitsui, Masao e José Suelo. Atualmente, apenas Mitsui encontra-se viva e reside aqui em Adamantina.
Em 1939, adquiriu as terras no bairro Boa Vista através do Sr. Etienne. E em maio de 1941, mudou-se para Adamantina, vindo na cidade de Lins, onde, com esforço administrativo e perseverança, constituiu a Fazenda São Paulo, no bairro Boa Vista, e sítios com plantações de café, arroz, feijão, amendoim e algodão, gerando desenvolvimento e muitos empregos aos moradores da região. Contribuiu na construção de diversas instituições, como Matriz de Santo Antônio, Instituto Pastoral de Adamantina, Santa Casa, Colégio Madre Clélia, o Grupo Escolar do Bairro Boa Vista e a Associação Cultural Recreativa e Esportiva de Adamantina, do qual fez parte do Conselho Deliberativo. Diversas de suas propriedades foram desapropriadas para a construção, como cemitério municipal, aeroporto, represa Taicus e Secap, em parceria com a construtora Iguaçu. Fez o loteamento Parque Residencial de Araguá e, por fim, o desmembramento Cobóia. Em 1971, recebeu o diploma e medalha de honra ao mérito, considerado o verdadeiro bandeirante do século XX, pela Câmara Municipal de Adamantina. Em 1974, foi condecorado com a medalha Brigadeiro José Vieira Couto Magalhães, homenageado pelo governo do Estado de São Paulo em consideração aos seus méritos pessoais e dedicação à história da pátria brasileira. No ano de 1984, foi homenageado pela Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa, na data comemorativa da imigração japonesa, em reconhecimento à sua dedicação nos longos anos de atividades, como um dos pioneiros da imigração japonesa aportado em solo brasileiro em 1914. Por fim, foi homenageado pela Câmara Municipal de Adamantina e denominou uma das ruas entre o bairro Secap e Parque Residencial de Araguá com seu nome, Rua Cobória Zenite, exemplo de humildade e amor à vida, à família e à terra que o acolheu. Faleceu em 13 de junho de 1988, deixando inúmeros frutos de uma vida de trabalho, dedicação e luta. Agora sobre o meu Dichan, o nome dele é Kobori Kazu, nasceu no dia 10 de novembro de 1930, na cidade de Lins, chegando em Adamantina no ano de 1944. Exerceu diversas atividades produtivas no município de Adamantina, como produção agropecuária na Fazenda São Paulo, de 1944 a 2015. Trabalhou com caminhão de gás de transporte de 1984 a 1991 e no setor comercial local na loja de gás Cobóia de 1986 a 1991. Teve relevante participação em diversas atividades sociais, culturais e educacionais do município. Foi sócio da Associação Cultural Recreativa e Esportiva de Adamantina, o ACRE, com destaque no departamento de beisebol. Foi dirigente do Cobori Atlético Clube e colaborou na construção de importantes obras tais como Escola do Bairro Boa Vista e Instituto Pastoral de Adamantina. Casou-se com Eurico Cobori em 24 de setembro de 1955. Tiveram 6 filhos: Emília Cobori Taniguchi, feirante aposentada; Celso Cobori, engenheiro civil; Ézio Cobori, professor de educação física; Alcides Cobori, funcionário público municipal; Celina Cobori Borsuk, comerciante aposentada; e Adriana Cobori, analista de sistemas. A maioria dos filhos continuam residindo em Adamantina. Kobori Kazu faleceu em 22 de junho de 2015. Em 3 de setembro de 2021, foi denominado, em sua homenagem, o Sistema de Lazer Kobori Kazu, situado na Alameda Francisco José de Azevedo, entre as ruas Birigui e Walter Massafera, no Parque Residencial Jaraguá, pela Lei 4.080, de 3 de setembro de 2021, projeto de lei número 52 de 2021,
de autoria dos vereadores Hélio José dos Campos e Noriko Onishi Saito, aprovado pela Câmara Municipal de Adamantina e sancionado pelo prefeito do município, Márcio Cardinho. E em continuidade ao legado dos seus pais, foi exemplo de bondade, força, honestidade para a família e aqueles que fizeram parte de sua trajetória. Bom, dando continuidade, eu esqueci até de agradecer a presença de vocês, né? Muito importante para nós a presença de vocês. Muito obrigado, tá? Dando continuidade, né, a esse evento, agora eu vou chamar aqui a senhora Maria de Fátima Morgado, filha do senhor Emílio Morgado, que com sua esposa administrou por muitos anos um grande hotel, que hoje é o Vila Verde Hotel. E juntamente com a Maria de Fátima, o Eder Roede, que é biomédico, foi vereador, presidente da Câmara, uma pessoa que gosta da história da Adamantina, incentiva a história da Adamantina. Então, por favor. Primeiramente, boa noite a todos. Explicar o porquê de eu estar aqui junto com a Fátima, a qual eu chamo de tia desde que nasci. O motivo de eu ser adamantinense passa pela família Morgado. De todos os empreendimentos que o senhor Morgado fez em nossa cidade, um deles foi feito com a filha dele junto ao meu pai. Foi a fundação do Laboratório Adamantina em Adamantina, 79. Então, eu convivi a minha infância, nasci em 84, 5 anos depois, junto à família Morgado. Era nossa família. Nos finais de semana, meus pais, nós almoçávamos juntos, uma boa comida portuguesa aqui em Adamantina, que a dona Júlia fazia e servia muito bem. Então, quando o João mandou esse convite para a Fátima, nós nos encontramos e ela me mostrou: o João quer, de qualquer jeito nós vamos. Fátima, nós vamos falar, não deixa escapar. E a Fátima acabou conversando com o irmão dela, a Fátima mexeu nos arquivos do pai, encontrou, e o João queria que a Fátima falasse, lesse algo sobre o Grande Hotel, que foi um marco na nossa região, um hotel que não existiria se não fossem apaixonados por Adamantina na época. Nós, para não falhar, nós estávamos tentando lembrar de todos, a Fátima e o João, nós vamos lembrar daquelas famílias todas que estavam na década de 50 em Adamantina e se juntaram e criaram uma comissão para o progresso da nossa cidade, e isso foi dado ao seu Morgado, seu Emílio Ferreira Morgado, para ele administrar. Tá? Já falei demais, né? Só te explicando. Agora eu passo para a Fátima e para a Vitória. Boa noite a todos. Meu irmão hoje escreveu uma carta. Não vou ler. Não. A década de 50 chega trazendo esperança, promessas de paz e de um mundo melhor. É uma
década de sonhos e de amores. E é desses sonhos e desses amores que vamos tratar neste pequeno artigo. Os anos 50 viram chegar no Brasil um jovem português, como tantos outros, com sonhos de esperanças, tristezas e alegrias no coração. Estamos falando aqui, em especial, de uma história de amor. Amor pela família, pelo trabalho, pelo Brasil. Olha, meu pai era brasileiro, roxo. Sim, Emídio Morgado chega no Brasil nessa época. Inicialmente se instala no Planalto de São Paulo. Ele começa a trabalhar lá em São Paulo, porque ele só veio com o dinheiro da passagem. Inicialmente em São Paulo. Aqui trabalhando em alguns subempregos para se manter. Então eles contam que meu pai trabalhava num hotel lá em São Paulo. Durante o dia ele era ajudante de cozinheiro e à noite ele era porteiro do hotel. Quer dizer, ele trabalhava 24 horas. Depois ele trabalhou no açougues, e ele falava que o que ele comia era carne. Então ele não via a hora de chegar ao fim de semana para ele ir na casa de outros portugueses para comer algo diferente. Bom, daí ele arruma outro emprego e assim começou a viajar, vendendo produtos tais como essência para sorvete, e também os pacotinhos de sorvete, e todas as coisinhas de sorvete, cigarros, entre outras coisas. Não se sabe muito bem como chegou a Oswaldo Cruz, onde alguns primos já estavam morando e trabalhando. Com esses primos, fundou um açougue. Esqueci de dizer, meu pai, quando morava em Portugal, ele também trabalhou em açougue. Nessa época, esses primos, nessa época, um grupo de empreendedores construiu em Adamantina um prédio que se destinava a ser um hotel, um grande hotel. Assim nasceu o Grande Hotel Adamantina. Um sonho de Emídio Morgado, de seus primos. Era um período bastante importante para a economia, que se desenvolvia a passos rápidos. Adamantina, ela recebeu um prêmio porque ela estava entre as 5 cidades do Brasil que mais cresceu rapidamente. Era um período bastante importante para a economia, que se desenvolvia a passos rápidos. A estrada de ferro trazia o progresso para o interior. E o Grande Hotel estava ali recebendo os dias de segunda a quinta-feira uma lotação
com lotação praticamente esgotada. Todos os dias, importante assinalar. Então, aqui em Adamantina havia muitos hotéis e todos eles ficavam lotados. Bom, é importante assinalar que a década de 50 viu o casamento de Emídio Morgado com Júlia Morgado, sua noiva amada, que esperava em Portugal a época certa de vir para o Brasil, realizar um grande sonho, um sonho de amor assim juntos. Emídia, Júlio construíram não só uma família, mas um trabalho de muito suor, muito cansaço, momentos muito tristes e momentos bastante felizes. Os primos do senhor Morgado fundaram outros comércios da cidade. Então, naquela época tinha, meu pai fazia parte também da sociedade, ali descendo, onde tinha o Banespa antigamente, descendo ali, acho que agora é Cacau Show, por ali tinha um açougue. Meu pai era um dos sócios. E no lugar, lá no Banespa, onde existia o Banespa, que é o Santander hoje, era um restaurante, é o Cinelândia. E meu pai também era sócio. Bom, daí esses outros... sim, e o meu pai, ele veio para Adamantina mais ou menos 32, por aí, 1932 não, 52, por aí. E ele veio para o Brasil com o senhor Gaspar. E foi eles juntos que tocaram o hotel durante um tempo. Depois o senhor Gaspar resolveu sair e foi ele montou, o seu Manuel Gaspar, ele montou a Joia do Lar. Não sei se as pessoas mais velhas devem lembrar da Joia do Lar. Depois o seu Manuel Gaspar também comprou outras coisas, ele fazia outras atividades, até que ele foi para o Mato Grosso. Bom, daí meu pai, ele ficou dirigindo o hotel junto com o irmão, seu Adelino Morgado, e suas respectivas esposas. Então, a minha mãe e minha tia, meu tio, eles ajudavam também o meu pai. Minha mãe costurou muita roupa, muito lençol rasgado. Quando faltavam empregadas, elas, ou na copa, ou na lavanderia, principalmente na parte de passar roupa, elas passavam muita roupa. E minha tia sempre fala que num só dia ela passou 30 camisas. E naquele tempo as coisas tinham que estar bem passadas, as camisas. Depois o senhor, meu tio Adelino, eles adquiriram fazenda, um sítio primeiro. Aí ele passou para essa parte, mas sociedade junto com meu pai. Então, aí meu pai ficava no hotel e meu tio na fazenda. Sob a direção de Emídio Morgado, Sevilla era
no hotel acolhimento, os hóspedes se sentiam felizes. A limpeza, a comida, a camaradagem, tudo isso fazia com que o grande hotel Adamantina fosse reconhecido não só pelo seu tamanho, mas pela qualidade do seu atendimento. Todos que trabalharam no hotel eram pessoas educadas, comunicativas e cativavam a todos os viajantes. Vale lembrar que, naquela época, vieram muitos professores e outros profissionais para Adamantina. E eles, alguns, moravam no hotel. Depois, eles acabavam tendo a sua própria residência. Mas muitos moravam no hotel. Então, às vezes, a gente se sentia... era uma família grande. A gente, às vezes, almoçava junto. Bom, e as pessoas que trabalhavam realmente no hotel, a gente também comia junto e tal. Eu acho que uma das coisas que mais ajudou também, e que ajudou muito meu pai, foram os empregados, sem dúvida nenhuma. Eles eram de qualidade. Não sei se alguém lembra, mas o primeiro cozinheiro do grande hotel, que ficou muitos anos, era o seu Antônio, que a gente chamava, seu Antônio Gordo. Às vezes ele ia também à noite, seu Antônio ia servir de garçom nos bairros de Adamantina, no ATC e no IP. O tempo foi passando. Chegamos ao ano de 1977. Com a morte do seu principal acionista do prédio, me perco. Que construiu o prédio, o principal acionista era o Jamil de Lima, a família Lima. O seu filho decidiu, então, retomar aquele espaço para ele. Então, ele resolveu que ele ia retomar o hotel. E ali fundou seu próprio hotel, o Vila Verde, cabendo apenas ao senhor Morgado, de família com muita tristeza, devolverem o edifício. Aí meu irmão diz: lembro muito bem do último dia de funcionamento do hotel. Quantos hóspedes choravam como crianças, pedindo que o senhor Morgado permanecesse ali. Mas a vida, como diz o poeta, vem em ondas. A vida é um rio que não volta mais. Em nossos corações, apenas saudades. Saudades de uma época que passou. Eu e meu irmão sabemos de cor até hoje tudo que era servido. Em cada dia da semana era servido um tipo de comida. E a gente sabe todas, que era no almoço e que era na janta. E era muito boa, o seu Antônio era ótimo. Então, acho que isso também atraía os hóspedes. Agora, com certeza, o senhor Morgado e dona Júlia Morgado estão em outro empreendimento juntos. No mundo espiritual,
para onde todos nós iremos. Nos nossos corações fica a saudade, fica exemplo de uma conduta digna e cheio de um tempo bom. Então foi meu irmão que encerrou assim, que escreveu esse texto. João, peguei o microfone e não te agradeci também por mais uma vez você reimprimir novos. Obrigado pelo que você faz pela história do nosso município, viu, João? Obrigado. Bom, dando continuidade do nosso evento, agora eu vou convidar a professora e doutora Isabel Castanha Gil, que é professora da FAI, escritora, letrista de música e coordenadora do projeto Latitude 21, Nova Paulista. Boa noite, João. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui e fiz uma ginástica para estar aqui por 10 minutinhos. Já apliquei o exame e às 21 tem outro exame para aplicar. Uma colega ficou com a minha turma. Então, meu tempo é curtinho. E o que eu quero dizer, primeiro, agradecer o João, é uma honra estar aqui, né? Isso me faz me sentir incluída em Adamantina. Me mudei para cá em 1993, então já está aí com quase 30 anos, né? Janeiro completou esse tempo, e não vivi essa parte que vocês contam, conheci por meio do livro. Então, a minha fala é mais uma fala mesmo de uma professora, historiadora, geógrafa, que analisa uma obra a partir da sua vivência e a partir também de alguns critérios acadêmicos. Primeiro, a importância desse trabalho. Olha, não é fácil o que ele fez. Isso tem que ser mesmo coisa de um técnico do IBGE, porque precisa de metodologia, precisa de método, persistência, garimpar foto por foto, identificar quem são as pessoas que estão aí. Isso é uma riqueza extraordinária. Isso fica para a memória da cidade. E é interessante que cada pai, cada mãe incentive, compre esse livro e tenha na sua casa, para que seus filhos conheçam, seus netos conheçam. Porque nada existe, nós não somos nada sem raízes, nós não somos nada sem memória. E é exatamente essa contribuição que o João proporciona para a comunidade de Adamantina. Para nós pesquisadores, é uma mina de ouro. Se a gente quiser daí fazer 1000 recortes, a gente pode fazer. E eu quero pegar um recorte. Para isso, eu vou usar um filósofo francês chamado Henri Lefebvre. Ele fala em presença e ausência. Mas como assim? Imagina, eu estou aqui presente, mas do meu lado tem 4 ausências. Quem? O marido e 3 filhos. 4 ausências. A ausência deles também fala muito, porque estão trabalhando, porque isso, porque aquilo, porque eu não sou só uma pessoa. Quando a gente anda na periferia de uma cidade, e hoje menos, mas a gente vê criança fervendo ali no período da tarde, você vê a presença de muitas crianças na periferia, mas você percebe a ausência do Estado. Porque se o Estado estivesse presente, aquelas crianças estariam num programa de esporte, num programa cultural, no contraturno.
Então veja, presença e ausência são duas faces da mesma moeda. E eu quero falar de uma ausência no livro, de algumas ausências. E quando você olha as fotos, você presta um pouquinho mais de atenção, você, né, no meu caso, uma visão de pesquisadora, a gente percebe essa ausência. Onde estão as mulheres? Onde estão as mulheres? Né? É uma ausência. Vocês, então, quando a gente vê as fotos, e isso é em qualquer cidade, tá? Isso não é só aqui, não. Isso é de uma cultura, né? Então, você vê pessoas que trabalharam muito, pessoas que se dedicaram, autoridades importantes, visitas ilustres. Mas onde estão as mulheres? Aquelas agricultoras que estavam lá produzindo alimento para ser servido naqueles restaurantes, as enfermeiras, que são tão importantes quanto os médicos na hora de limpar uma ferida, na hora de ajudar a mãe a dar o mamar, o primeiro mamar para o seu filho, né? Onde estão as professoras? Até que tem professora na foto, mas foto pousada. Não tem foto de mulher professora no seu ofício da profissão. Perceberam? Onde estão essas mulheres? Né? Nunca foi dado voz para elas. E elas trabalharam muito. Quando essas pessoas vinham para as nossas pequenas cidades, voltavam maravilhados com o acolhimento. O que acontecia? Eram muito bem atendidos e faustamente alimentados. Tinha ali um cozinheiro, mas certamente tinha um auxiliar de cozinha, tinha uma lavadeira que era a dona e uma que era contratada. Ontem, por exemplo, eu terminei de ler um livro muito interessante de um colega, professor hoje aposentado, de Irapuru. Ele conta a história da mãe, Dona Brígida, uma pessoa muito simples. E aí ele diz que quando as crianças eram muito pequenas, eram 4 filhos para baixo de 8 anos, moravam numa fazenda em Irapuru, lá no comecinho. O irmão mais velho morreu ajudando o pai lá na derrubada. E nesse momento, a mãe grávida, o pai morreu massacrado por uma vaca. Essa mãe ficou com 4 crianças e o 5º a caminho. Ela veio para a cidade com a roupa no corpo. E machucada também, porque ela foi acudir o marido e a vaca acabou pegando essa mulher grávida também. Onde é que ela foi morar? No ranchinho que ela conseguiu, do lado de um hotel. Olha a sabedoria de uma mulher analfabeta. Ela foi morar do lado de um hotel e no trabalho mais duro que era como lavadeira. E aí ela então ajudava na cozinha também, porque ela queria ser vista pelo dono e pela dona, porque quando sobrasse comida, era o que ela levava para casa. O salário só não dava. Olha a sabedoria dessa mulher. E assim ela criou os 4 filhos, mais o que nasceu, ela criou com dignidade. Como que a gente sabe da história da Dona Brígida? Porque o filho escreveu um livro em memória à mãe. E aí, parece simples, nossa, mais uma mulher batalhadora e tal. É mais do que isso. Essa mulher, ela criou esses filhos com a sua coragem, com o seu caráter. Ela criou 5 filhos honrados. Esses filhos honrados criaram seus filhos, os netos, os bisnetos. É uma geração de pessoas honradas. Quanto que essas mulheres contribuíram e elas não têm voz e elas não têm vez. Então, são essas ausências, né? Então, eu coloco aqui até uma sugestão, João, de sugestão o inferno está cheio. Mas eu coloco uma sugestão que eu sei que você não vai parar, não deve parar. Que você pense no seu próximo livro da seguinte maneira, que sejam depoimentos dessas pessoas que não aparecem nas fotos. Depoimentos, né?
como a Fátima agora fez dos pais, que bacana. Então, essas mulheres, essas pessoas invisíveis, vocês querem ver outra pessoa que também não aparece no livro, em foto nenhuma, no Brasil inteiro, eu acho, e que são fundamentais? O coveiro. Ó, desagradável falar dessa pessoa aqui, nesse momento. Mas vocês já pensaram na importância de um coveiro? E nunca foi dado voz para ele. Um coveiro antigo numa cidade, quantas histórias para contar? Então, um livro de depoimentos dessas pessoas invisíveis, mas que trabalharam na base da pirâmide para que a história da cidade seja rica, para que a história da cidade tenha característica que marquem Adamantina, né? Eu acho que aí você completa os dois lados da moeda. Esse trabalho maravilhoso que é um manancial para pesquisador, para sempre, né? Até porque livro não prescreve, e também essa contribuição daqueles que nunca tiveram voz e que não saem em fotografias, porque a gente tem sempre o hábito de fotografar coisa bonita, evento bonito, gente bonita, gente bem vestida. Então vocês vejam que é inesgotável a potencialidade que um trabalho como esse proporciona. Parabéns, João. Parabéns a todos que contribuíram com esse livro. Parabéns aos que estão aqui validando esse esforço. E muito obrigada por essa oportunidade. Bom, vamos continuar. Zé Mário chegou? Quer falar agora ou quer falar depois? Descansar. Dá um tempo? Bom, o José Mário Toffoli também vai, né? Eu costumo chamar o Zé Mário de enciclopédia do município. Se ele quiser, ele faz um livro sem precisar consultar ninguém, só com as histórias que ele sabe, né? Então vem aqui, Zé Mário, vamos lá. Já. Tá? O Zé Mário iniciou na rádio em 1955, ele nasceu, né? Chegou em Adamantina em 1942, com o nosso pioneiro Francisco Dálio Toffoli, sua mãe Antonieta Dalponte Toffoli e sua irmã Maria Esther. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpe, fiquei um pouquinho atrasado, eu estava jogando rolo de velho. Gente, tem muitas histórias, mas eu vou contar uma rapidinho aqui para não tomar muito tempo. É o seguinte, em Adamantina, na período do Padre Aquino, foi de 57 a 61, isso? E ele não concluiu, inclusive, o mandato, que ele faleceu, aí o Luiz Salimazé, o presidente da Câmara, tomou posse da prefeitura. Mas muito bem, naquele tempo não tinha água encanada em Adamantina. Não tinha. O Padre Aquino contratou um geólogo que usava, deixa eu ver o negócio, usava uma forquilha para achar água, entendeu? O geólogo moderno. Aí ele me convidou, João, vem comigo aqui. Quem que eu vai lá, padre? Eu vou com esse geólogo aqui lá embaixo, perto da que mora o Rombaldo, mas nós descobrimos água para poder encanar água para Adamantina. E é verdade, porque olha, o Chiquinho não é muito desse tempo, mas eu puxei de água aqui na Adamantina, foi brincadeira, o velho teve que dar uma porrada em mim. Puxava aqui onde é que é hoje, pertinho aí na Ademar de Barros, né? No meio da Ademar de Barros aí, onde é o alfaiate da porta, né? É. Então é o seguinte, aí a bolsa tinha umas 35, 40 palmas, para quem entende de poço, entendeu? Então, muito alto, com sarrido, né? Você está acostumado, porque na roça também a gente tirava, porque nós estamos aí no Eldorado 1, a gente já tinha o sítio, né? Muito bem. Então fomos lá. Aí o cidadão vai daqui lá de lá, e busca daqui, busca de lá, fala, aqui tem água. Então tá bom. Porque eu passava o Guarani por baixo, né? O estado inteiro passava. Tá bom. Aí ele pegou e fez lá 3, 4 marcas ou 5 marcas, não sei, para fazer os postos semi-artesianos. Esses foram os primeiros postos que foram feitos na Adamantina. E aí começou
a instalação da rede de água da Adamantina, entendeu? Não tinha água nesse tempo. Até 1958, aí, era só poço mesmo. Então, a verdade é que eu quero ser, onde está, por exemplo, uma propriedade nossa até hoje, né? Aí tinha um poço. Aquele poço lá, passava a água, jorrava praticamente a 5 metros, nem isso, tinha água, chegava a empoçar, tanta água. Mas depois, ultimamente não, eu baixando hoje, para fazer um poço aqui, deve ter mais de 80 metros, por aí, né? Não tem mais jeito. Então foi aí que os primeiros poços foram feitos, né? E o padre fez a rede de água. Temos dia, a cidade cresceu mais ainda, né? Então teve que fazer aí outras captações de água. O tio Romarinho fez aí no córrego do. Acho que é o córrego do Rancho? Caicus, né? E foi para aí afora. Depois a história veio aí. Aí começaram a fazer também a rede de esgoto. O senhor Nelson de Souza Gomes foi o fiscal da rede de esgoto. E também o senhor Caetano Maia Pérez foi o chefe do setor do CAI, Departamento de Água Departamento de Água da Adamantina, entendeu? É isso, né? Então ele foi o chefe lá, inclusive foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro, a ter os recibos de água. Fui contratado pelo Guarda aqui, na puxadinha de saco da campanha, ajudei na campanha, é enorme, parte. Naquele tempo não tinha muito acesso, tanto concurso, né? Então, a campanha de para prefeito, eu trabalhei levei muito choque aqui, carros antigos de São, da choque nivelado, viu? Vamos lá, vai daqui, vai, etc e tal. Então, aí foi feita essa rede de esgoto também, eu também trabalhei mais um ano lá, batendo recibo no sistema de água de Adamantina. Rapidamente, essa história do começo vamos dizer assim, da rede de água e esgoto de Adamantina. Eu quero aprender isso, tem milhares de outras contas, histórias, mas o tempo é curto. Obrigado. Bom, então vamos. Terrinha, vamos lá. Então vamos começar com a nossa palestra, né? E eu denomino Reviver a Adamantina. Vamos lá? Quando pensei em fazer esse convite, essa palestra, eu não queria fazer essa palestra sozinho, queria a participação, né, de outras entidades comigo. Afinal, estamos falando da história da Adamantina. E a Câmara Municipal, em nome do Aguinaldo Galvão, nos ajudou, fez essa parceria com a gente, né? Esse prédio é a primeira Câmara Municipal, em 1949, quando o município foi instalado, 2 de abril de 1949. Esse prédio aqui, esse é onde é hoje Relojaria Adamantina. Tá? É esse sobradinho aí. E essa foto aqui, que eu fiquei sabendo, é quando a Adamantina recebeu a visita do deputado Cunha Bueno e do deputado Salles Filho, que muito contribuiu para que a Adamantina se emancipasse. Tá? Então, esse prédio aqui tem muitas histórias. Né? Tem muitas histórias, engraçadas. Tá? O que acontecia nessa época não era fácil, não. E o vereador nessa época ele era não remunerado, era por amor à camisa dele. E aí a coisa pegava mesmo, né? Também, junto conosco, nessa parceria, como vocês viram, está presente a colônia japonesa. A gente poderia fazer uma palestra aqui só para a colônia japonesa, devido à importância dela no desenvolvimento da Adamantina. Tranquilamente a gente, falar de Adamantina e não falar da colônia japonesa, a história ficaria mal contada. Né? E eu só coloquei aquela foto do Acre, que é um local muito conhecido, que é o clube recreativo da Acre, né?
os mais antigos, quantos bailes que não foram aí, quantos carnavais, quantos eventos que ali acontecia, né? Aconteceu. Então é por isso que eu quis trabalhar com essa foto para mensurar bem o nome da Secretaria de Cultura e Turismo, que também nos disponibilizou essa estrutura para a gente fazer esse trabalho. Meu amigo Terrinha, que sempre estou por aqui, está aqui comigo. Obrigado, Terrinha, mais uma vez, por estar junto com a gente. Tá? Bom, meu nome é João Carlos Rodrigues, nasci em Adamantina, em 4 de outubro de 1951. Trabalhei 44 anos só no IBGE, aposentei agora em 2021. Ali exerci como chefe da agência do IBGE da Adamantina desde janeiro de 1986 até eu me aposentar. Eu já estou aí numa caminhada de aproximadamente 11 anos de pesquisa sobre a história da Adamantina. E dessa pesquisa, junto à história da Adamantina, eu já consegui editar esses livros ou memorial. A primeira foto é o livro Reviver a Adamantina, que eu lancei em 2016. Já estou na segunda reimpressão dele, devido a as pessoas sempre estão me procurando para adquirir esse livro. Principalmente quem mora fora da Adamantina, eles querem saber, relembrar aquilo que a Adamantina teve. E esse livro ele é completo, tem 628 imagens da história adamantinense. E muitos compram esse livro para presentear parentes e amigos que já foram da Adamantina. Tá? O segundo, Reviver 2 Adamantina, eu lancei em 2021, que é um complemento do Reviver. Tá? O que tem em um livro não tem no outro. Consegui fazer esse livro. Esse livro tem 729 imagens, todas imagens legendadas. A terceira imagem é o Reviver Futebol Adamantinense. Muita gente brinca comigo, mas como você conseguiu fazer um livro do futebol de Adamantina? Consegui, tem muita coisa que as pessoas não sabem. Até eu, quando comecei a fazer a pesquisa, comecei a descobrir coisas que nem eu sabia. Teve em Adamantina, pessoas que jogou futebol em Adamantina. Então eu fiz esse livro, que são 200 páginas, 326 times de futebol de Adamantina. Os principais times de Adamantina, e representou a Adamantina oficialmente, e os times amadores. A quarta imagem é também uma revista específica do futebol adamantinense. É que a revista, eu só consegui colocar nela, acho que 70 imagens só, times de futebol. Então eu precisava fazer algo mais completo, aí eu fiz o livro, sim, aí eu completei toda a minha pesquisa, referente ao futebol. E tenho isso aqui que eu chamo de memórias do futebol. Para mim fazer o livro, eu tive que procurar ex-jogadores que muitos jogaram em Adamantina na década de 50 e estavam vivos. Se eu fosse fazer o livro hoje, eu já devo ter perdido de 8 a 10 pessoas que não me dariam mais informações, porque partiram para o reino de Deus. Então, ainda bem que deu tempo de eu pegar esse nome. E o futebol, vocês sabem, tem muita história. Não tem como não ligar o futebol e a história. E cada um que eu visitava para emprestar as fotos deles, eles me contavam histórias. E a maioria, quase todas engraçadas, quase todas com humor. Eu fui armazenando todas essas histórias e fiz esse livro ligado a memórias do futebol adamantinense. Tá? Bom, aqui começa a história da Adamantina. 1937. Chega a primeira equipe da CAI,
Aí que era a empresa, né, que ia desbravar, derrubar a mata e fazer os loteamentos. Né? E esse pessoal chegou para quê? Para fazer o reconhecimento da mata que ia ser derrubada, porque aquilo é tudo mata. Aquilo é conhecido como zona da mata. Tá? Então, para poder criar o município, tinha que fazer o desmatamento. Não tinha como. Então, essa é a primeira equipe que chegou para fazer esse trabalho em Adamantina. 1938. Esse é o nós chamamos de primeiro caminho. Esse primeiro caminho, ele saía de Tupã, passava por Bastos e chegava em Adamantina. Era caminho mesmo. Então, foi esse caminho que deu, assim, um desenvolvimento. O patrimônio da Adamantina. Não, a Adamantina não era município, era um patrimônio, como se fosse um bairro hoje. Então, através desse primeiro caminho, é que começou a chegar pessoas diferentes de outras regiões em Adamantina. Então, tudo, né? E vocês viram que já tem empresa aí, Camargo Correia, né? Está vendo? Naquela época ele já dominava o trabalho, tá? Bom, 1939, aí começa a derrubada da mata. Só que essa derrubada ela foi feita de uma forma organizada. Tá? Esse mapinha, ele tem as seções. Então, a área que seria o município foi dividida em 5 seções. E cada seção tinha um encarregado para administrar esse trabalho. Tá? Aí tinha o pessoal que ia trabalhar, os braçais. Então foi uma coisa organizada, tão organizada que, olha, a colonização dividiu a Adamantina em lotes, com área de 16 alqueires, todos servidos de água e estradas. Esse plano eliminou o latifúndio e muito concorreu para o povoamento rural desse município. Então, a Adamantina não tinha essa, o cara chegar, vou lá e vou comprar terra para investir. Era pouca terra para ele comprar, não tinha como ele investir. Então, eu sempre digo, por que a Adamantina desenvolveu as áreas menores? E quem veio para a Adamantina não veio aqui para brincar, veio para quê? Derrubar a mata e fazer o plantio, principalmente da cultura, que é o café, e outras culturas, amendoim e algodão da época. Esse foi o desenvolvimento da Adamantina, baseado num desmatamento organizado que foi feito. 1939 ainda. Então, começa a derrubada da mata, e essa aí é a primeira clareira que surgiu no patrimônio adamantina. Então, foram derrubando as matas e já surgiu essa primeira clareira, já foi tomando assim, o sinônimo de uma estrada, de um caminho, né? De uma picada, para poder circular nesse futuro município de Adamantina. Tá? Essa é a mesma entrada da foto anterior, só que já é 1939, 1940, e ela já está mais ampla. Vocês veem que a clareira já está maior, já tem até rastros de veículos circulando, não é mesmo? Então, esse foi o desenvolvimento de Adamantina. E essa entrada seria hoje, é hoje, a Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, que na época era chamada de Avenida Principal. Por quê? Quem queria chegar em Adamantina só tinha esse acesso e chegava na Avenida Principal. E na Avenida Principal, na antiga rodoviária, lá na Baixada, foi ali que tudo começou, principalmente a parte comercial da cidade. Ali foi surgindo o primeiro bar, primeira sorveteria, empório, secos e molhados, e ali foi desenvolvimento. Ali o patrimônio foi ganhando um aspecto de um futuro município. Tá?
ainda em 1939, e as matas sendo derrubadas, né? Então aí tem os técnicos da CAIC, né, no horário de almoço, no horário de descanso, e essa foto, ela nos dá uma curiosidade. Aquele senhor sentado lá com a marmita na mão, almoçando, é o senhor Antônio Goulart Marmo, que foi o primeiro prefeito de Adamantina. Então, o senhor Antônio Goulart Marmo não chegou aqui de paraquedas, não. Desde 37, 38, ele já estava por aqui. Aliás, ele era o homem de confiança da CAIC, da Ciclo e depois da Companhia Paulista do Estado de Ferro. Ele era o gerente geral. Tudo que era feito, ele decidia, era feito. Então, ele era o homem de confiança das empresas que vieram aqui fazer o desbravamento, né, da cidade. E aquele pé de bote é dele. Tá? Olha lá. Já tinha um pé de bote bem ajeitado para a época, né? Entendeu? Ainda em 1939, de acordo com as matas, a mata ia sendo derrubada, iam colocando, naquela época chamava glebas de terra, né? Áreas de terra a serem compradas, né? E aí é que começou a chegar as pessoas de outras regiões, de outro estado, para fazer, né, para adquirir terras, olha lá, na chamada Zona da Mata. Era assim que nossa Adamantina era conhecida, Zona da Mata. Né? E olha lá a propaganda, terras novas e férteis, Zona da Mata. E eram terras férteis mesmo. Né? O que se produzia, colhia. Eram terras, né, de um valor assim, nutriente espetacular. E outra coisa que essa derrubada de mata trouxe para a Adamantina, para a economia da Adamantina, era o madeiramento que saíam dessas áreas. Madeiras de primeira qualidade. E nós temos casas em Adamantina construídas com essas madeiras, que estão lá intactas. Nós tínhamos aqui 5, 6 serrarias, caminhões com tora para cá e para lá. Então, isso também trouxe desenvolvimento para o futuro município de Adamantina. Adamantina, na década de 40, já começou a tomar um aspecto de cidade. Vocês estão vendo que já tem os arruamentos, já tem algumas casas, com certeza todas de madeira ainda. Então aí já começou a urbanização do patrimônio adamantina. Em 1940, Adamantina era um patrimônio, ainda não era um município. Estava caminhando para isso, mas não era. Então vejam, né, como que foi o desenvolvimento de Adamantina. Né? As residências, as pessoas fixando, logicamente, todas as pessoas que vieram de outras regiões e passaram, né, a residir aqui, em Adamantina. E foi aí nessa época que começou a aparecer o primeiro oleiro, o primeiro marceneiro, né? Cada um, né, o primeiro guarda noturno, o primeiro soldado destacado da Polícia Militar, porque à medida que começou o desenvolvimento, também precisava de uma estrutura, né? Primeira caravana em 1947. Gente, se a Adamantina tem alguns heróis, esse pessoal, eu considero eles os verdadeiros heróis. Vejam bem, em 1947, a Adamantina já tinha todas as condições de se transformar em município. A estrutura, o que ele tinha, a economia. Mas o que acontecia? Lucélia foi fundada em 1944. E o prefeito lá, o senhor Luiz Mesquita, ele não queria que a Adamantina se emancipasse. Ele não queria uma concorrência tão perto, ele queria só o município dele. Aliás, ele queria que Lucélia tomasse conta até na barranca do rio. E por sinal tomou. Teve uma época que a comarca de Lucélia ia até a barranca do rio. Era uma das maiores comarcas de área
do estado de São Paulo. E o pior para o Adamantina, o seu Luiz Mesquita era simplesmente concunhado do governador do estado, o senhor Ademar de Barros. Não é o filho, não, é o Ademar pai. Então o Luiz Mesquita não queria, logicamente, o governador batia o martelo. E aí começou essa caravana. O que é essa caravana? Juntavam esses adamantinenses, iam para São Paulo, levavam documentos, levavam material fotográfico, tudo que a Adamantina dispunha, levavam para tentar emancipar a Adamantina, para provar que a Adamantina tinha estrutura para se tornar um município. Mas a política não deixava. E foram várias visitas. Essa é a primeira. Foram várias caravanas para São Paulo. Agora, imagina vocês, em 1947, uma viagem para São Paulo. Devia ser muito cansativo. Não tinha SP294. Devia ser muito cansativo. E esse pessoal, eles iam, né, nos órgãos que eles iam visitar, ouviam ou não. Não, a Adamantina não vai emancipar agora, não. Vai esperar um pouco. Aí na volta, eles iam voltando para a Adamantina e já iam mentalizando. O que mais nós vamos pegar de documento e qual é a próxima visita que a gente vai fazer lá? Né? Então eles não se acovardaram, não endureceram diante da dificuldade, que era muito grande. Era o governador que não tinha intenção de emancipar a Adamantina. Vejam bem, a briga é briga de cachorro grande. E esse pessoal, né, fez esse trabalho. Então a Adamantina deve muito, né, a essas pessoas. No livro eu tenho o nome de todos eles. Aqui na agenda eu não consegui colocar. Então veja como que a Adamantina sofreu para poder se tornar município. O município de Adamantina foi fundado em 24 de dezembro de 48, presente de Natal, né? 24 de dezembro. Instalação ocorrendo do dia 2 de abril de 49. A comarca de Adamantina foi instalada em 2 de abril de 55. Quem nasce em Adamantina é adamantinense. Eu sou adamantinense. O nosso padroeiro é Santo Antônio. E o slogan do município é isso: Adamantina, cidade joia da Nova Paulista. E essa cidade joia nasceu bem antes, em 1946, quando a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, a diretoria, veio aqui visitar, a primeira visita, né, no futuro município de Adamantina, o senhor Heitor de Carvalho, é isso? Heitor Freire de Carvalho, que era o presidente da Companhia Paulista, ele falou uma frase muito célebre: Adamantina será a boca do sertão, Adamantina será a joia da Alta Paulista. Então, vejam bem, a cidade joia vem lá de dentro, né? Há muito tempo. Agora, se tem uma coisa obscura na história da Adamantina, é o nome. Gente, Adamantina. Você sai por aí, onde você mora? Adamantina. Ah, Diamantina. Não, cara, não é Diamantina, é Adamantina. Onde fica isso? Para lá de Maria. Ah, sei. Não é assim? Deve ter acontecido com muitos de vocês, né? Onde surgiu esse nome, Adamantina? Bom, no histórico da Adamantina, não tem nenhum documento que comprove isso, é por isso que eu digo que é obscuro, mas é o que vale para a história. Até hoje ninguém conseguiu provar que isso é mentira. Tá? É a história da Adamantina. Bom, a Companhia Paulista, ela começava em Bauru pela ordem alfabética. Então tinha uma estação lá que chamava Alba, acho que é Pederneiras. Aí vinha Duartina, Gaia, Garça, tá? É por ordem alfabética de estação. Ordem alfabética de abecedário, né? E chegou em Lucélia, que é onde era para parar o trilho, era a última estação, lá em Lucélia era Zona da Mata, não era Lucélia, é chamado de Zona da Mata. Então o que a companhia falou? Bom, já que a gente quer levar a estação para Adamantina,
Vamos começar de novo o abecedário. Vamos começar com a letra A de novo, né? Tá. Aí alguém falou, tá, vamos começar com a letra A, mas tem que ser um nome de mulher. Ah, por que nome de mulher? Ah, porque Marília tem nome de mulher, tem um progresso danado, e a Adamantina tem que ter o mesmo progresso de Marília. Então, dois detalhes para o nome. Começar com a letra A e tinha que ser nome de mulher. Aí alguém surgiu com a Ada. Dizem que essa Ada era uma pessoa que tinha ligação com um dos diretores da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. E alguém, numa madrugada, jogando um truco, já tinha tudo tomado todos, não, vai ser Ada. Aí alguém falou, mas se for só Ada, dá muito na cara, nós temos que disfarçar isso, né? Imagina, né? Aí, como a Adamantina tinha esse negócio de cidade joia, e a palavra mantina tem algo a ver com diamante, tem uma relação. Aí juntaram Adamantina. Sabe o nome da Adamantina. Mas eu, que tenho pesquisado tanto, eu também tenho minhas dúvidas. Né? Ada, realmente essa mulher existiu? Não sei, não tem nenhum documento que comprova, mas tá? Se ela existiu, haveria mesmo uma ligação com um dos diretores da Companhia Paulista? É o que diz a história. Será que um dia essa Ada soube que foi homenageada dando seu nome à Adamantina? Não sei. Será que ela esteve alguma vez por aqui? João Passarinho, que conhece toda a história, né, João? Até hoje nós não conseguimos desvendar esse mistério. Vale a história. E a história é essa. Adamantina. Tá? Bom, como eu disse para vocês, a Adamantina foi fundada 24 de dezembro de 48. Então, a partir dessa data, ela passou a ser município, ela passou a ser independente, não era mais subordinada à Lucélia, tá? Passou a ser um município independente, mas para que o município tivesse corpo de município, tem que instalar o município. Não basta só fundar através de lei, tem que instalar o município. Para instalar o município, tem que ter o quê? O prefeito e os vereadores. É eles que administram, né, o município. Então, em 1949, dia 14 de março, ocorreu a primeira eleição para eleger o prefeito e vereadores, e não deu outra, né? Quem foi eleito? Seu Antônio Goulart Marra. Ele teve um candidato rival, acho que é Hermínio Guedes, isso, né? Que foi o concorrente dele. Mas não tinha como alguém ganhar o seu Antônio Goulart Marra. Pela trajetória dele, né, desde o desbravamento, tinha o apoio da CAIC, da CIC, da Companhia Paulista de Ferro, e era uma pessoa competente. Tanto que foi prefeito que deu muita estrutura para o município, porque quando foi instalado o município não tinha escola, não tinha água, não tinha energia. De repente surgiu o município da Adamantina, mas e a estrutura? Então ele que teve que correr atrás disso, né? Então, aí aparece o senhor Antônio Goulart Marra como o primeiro prefeito eleito em Adamantina. E aqui uma foto do primeiro legislativo e executivo, que valeu de 1949 a 1953. Aquela segunda pessoa sentada é o senhor Antônio Goulart Marra, e aí tem os vereadores, né? Tem o nome deles, né, que compôs a primeira Câmara Municipal, lá daquele sobradinho, da atual relojaria Adamantina, onde saiu o brigueiro. E os brigueiros é um desses aí, que estão aí. Tá? E aqui que eu ia dizer, vejam bem como que é a história. Esse primeiro senhor aqui, olha, ele até podia fumar, né, em público,
Esse aqui é o senhor Antônio Sescon, ele foi vereador, e depois foi terceiro prefeito, foi do Cônigo João Batista. Aliás, ele era, acho que, vice do Cônigo, e depois ganhou para prefeito. Né? Então, vejam bem como que é a história. Vou atravessar na frente. Isso aqui era o Miguel Ávila, muito conhecido na época, um político muito influente. Né? E esse de bigode aí, antepenúltimo, de bigodinho branco e terno branco, é o senhor Clísio Romanini. O Clísio Romanini foi o nosso segundo prefeito, não é isso? Então, essa é os administradores, as autoridades do Legislativo e do Executivo. Olha aí, seu Francisco Dário Toffoli, pai do Zé Mário, pai do meu amigo Chiquinho, e também foi vereador, além de tanta coisa que ele fez por Adamatina, também. Né? E como eu disse, nessa época, não tinha, o vereador não tinha salário não, era por amor à camisa dele, tá? Na base da vontade. Tá? Bom, a Adamantina foi fundada, foi instalada, mas e a estrutura? Como que nós vamos estruturar o município? Então, o senhor Antônio Goulart Marmo convocou a sua primeira equipe de trabalho. São os primeiros funcionários públicos municipais. Então, aí está o secretário, o contador, tesoureira, fiscal de rua, fiscal geral, e assim vai por diante. Aqui foi a primeira equipe de funcionários públicos municipais que foi trabalhar na prefeitura. A prefeitura, na época, era instalada ali na Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, acho que 552, onde é uma loja de tintas hoje. Era ali o prédio da prefeitura, nessa época. Tá? E é bom a gente lembrar que aquele primeiro nome lá, tá vendo? Benedito V, era o lançador da época. Como vocês sabem, faleceu agora há poucos dias, nos deixou. Então, mais um pouquinho a gente poderia estar aqui presenciando isso, né? Mas foi uma das pessoas. Né? O senhor Egidio Lopes Pedroso era pai de Judamar? Isso, né? Judamar Patos Pedroso. Então, é assim que foi, né? Seu Ovidio Zambão, para mim, acho que foi um dos maiores fiscais de obra, que aquele tempo é tudo terra. Então, imagina o trabalho de manutenção disso. Né? Então tá. Aí nós começamos com a Avenida Rio Branco. Olha como que era a Avenida Rio Branco na época. Aí já tinha as casas pernambucanas, ao lado das pernambucanas foi o Banco Comércio e Indústria, depois o Banco Comercial, as Casas do Rio, o Banco América do Sul, né? Aqui começou, né, a urbanização, né, e o desenvolvimento da Avenida Rio Branco. E como vocês veem, a Avenida Rio Branco era toda arborizada. Então, vendo essa plaquinha aqui, ó, a fixada aqui, essa plaquinha fixada tinha essa mensagem aqui, ó. Neste local, o mato foi derrubado em 1947. Então, toda vez que vocês passarem em frente ao Vila Verde Hotel, o antigo grande hotel, nossa, em 1947 aqui era tudo mato. Ali que foi começado o desbravamento de Adamantina. Continuamos com a Avenida Rio Branco. Deve ser a década de 50 também, né? Dá a impressão que era terra ainda, não é? Ou era paralelepípedo já? Eu não sei que ano foi colocado a paralelepípedo. O senhor Francisco Dário Toffoli, eu já vi, ele conta até onde começou o primeiro paralelepípedo que foi colocado, acho que na esquina da
Capitão João Antônio com a Rua Deputado Salles Filho, foi subindo em direção ao centro. Foi colocado os paredões. E vejo que tinha movimento. Né? Quando a Maria de Fátima falou que na década de 50 da Mantina tinha movimento, olha como é que era. Era carroça, era charrete, mas era movimento, era a locomoção da época. Tá vendo? E, como vocês veem, no meio, né, na ilha da Avenida Rio Branco, tinha os bancos, as árvores já crescendo e os postos de energia elétrica, que ainda eram de madeira, foram colocados na ilha central da avenida. Até que tiraram jogaram para o passeio. E vocês vejam que tem todas as placas lá. Né? De vez em quando eu começo a ampliar essa foto para ver se eu consigo ler os nomes, mas aí você vai ampliando, a foto vai sumindo. Né? Porque é muito interessante, né? Descobrir o nome daquela loja, né? Seria histórico. Né? Olha, a Adamantina tem data importante. Fundada em 48. Tem data importante, instalada em 49. Mas eu não conheço nenhuma data mais importante para o município que essa aqui. 20 de abril de 1950. Foi aqui que chegou o primeiro trem oficial. Aliás, o primeiro trem que chegou em 49, que ele fez, estavam construindo, né, o armazém, essas coisas, e veio esse primeiro trem. Só que não era oficial, ele veio trazer o material para fazer. 1949, se não lembra a data. E vocês sabem quem chegou nesse trem aqui? Trem de carga, com mudança e tudo? O pai do nosso amigo João Passarinho, que era ferroviário. Né? Já veio, não, o pai dele veio para trabalhar, e o João já ficou, e está aí até hoje. E o João conta uma história, que fizeram um foguetório lá, né, o primeiro trem chegando, e eles trouxeram um cachorrinho na mudança. Até hoje o cachorrinho não achou mais, né, João? Na escola. Entendeu? Então vejam bem, né, cada detalhe que tem. Mas em 1950 chegou o trem oficial. E aqui em Adamantina foi parada do trem. O trem saía da capital, parava aqui em Adamantina. Não tinha mais estrada de ferro para frente. Era aqui. E foi outra briga com o Lucélia. E o Lucélia não queria que o trem parasse aqui. Estava tudo certo para parar em Lucélia. O prefeito já tinha doado o terreno para o Lucélia ser o ponto final. Aí os caras que não são povo nem nada falaram, pô, nós estamos loteando a Adamantina, vendendo a Adamantina. Somos aqui a diretoria da companhia. Por que não levar esse trilho aqui a Adamantina e valorizar aquilo lá? Lógico que era uma jogada comercial. Foi outra briga com o Lucélia, foi para a justiça e tal. E até a companhia paulista bateu o pé e falou para o prefeito, seu Mesquita. Seu Mesquita, é o seguinte, nós não vamos pagar a indenização que o senhor quer, porque o trilho não vai parar no céu. O senhor vai continuar na justiça? Não. Então nós vamos pegar os trilhos, né, o roteiro, nós vamos desviar de Lucélia, nós vamos passar lá ao norte, 6 quilômetros a norte de Lucélia, e vamos para Adamantina. Não. Aí o prefeito de Lucélia arrepiou. Falou, pelo amor de Deus, já tem um município perto de mim, concorrendo. Se a companhia, se o trem não passar em Lucélia, isso aqui vai virar um sítio. Aí ele concordou, sabe? Todo aquele brinquedo concordou. Tem uma história, é outra coisa que eu nunca vi uma foto, estou doido para achar. Como o Luiz Mesquita não queria que esse trilho viesse para a Adamantina, bem na divisa aqui da Adamantina, em Lucélia, ele construiu uma casinha onde ele ia passar o leito da ferrovia, para impedir que colocasse os trilhos. Dizem que isso é verdade, só que não tem nenhum documento que comprove. Mas até isso ele fez. Tá? Mas não conseguiu. Então, a partir dessa data, aí sim, aí a Adamantina teve o seu maior desenvolvimento. Lembra que a Maria de Fátima falou daquele diploma, que daqui a pouco nós vamos ver?
A partir daí começou a surgir Grande Hotel, Cine Santo Antônio, 1.200 lugares, é o cinema mais luxuoso da região. Mas tinha 2 aqui. Já tinha o Cine Adamantina. Surgiu a Santa Casa, né? Foi feito o estádio municipal. Lembra que eu falei para vocês que o comércio começou lá na Baixada da antiga rodoviária? Com o trem chegando aqui, esse movimento comercial veio subindo, quando começou a aparecer o desenvolvimento comercial da Avenida Rio Branco e da Rua Deputado Santos Filho, que hoje é uma das principais ruas do comércio adamantinense. Então, toda a construção da matriz, acho que eu não falei, né? Na época era super moderno. Então, aí surgiu o desenvolvimento da Adamantina. Aí não tinha quem segurava, não tinha no céu, não tinha ninguém. Foi desenvolvimento em cima de desenvolvimento. Porque aonde o trem parava, o último trilho, era muito grande movimento. Tinha vários hotéis na cidade, pensões, porque o movimento da Adamantina é grande. E a visita do pessoal, né, que vinha comprar terra. Tá? Então, essa é uma data, né, muito importante. Eu queria fazer um adendo, como a japonesa deve lembrar, dá para ver a foto, reconhecer, senhor Henrique Edo, né, que era o líder da colônia japonesa, foi o líder da emancipação, também trabalhou, correu atrás, vendia terra, fazia de tudo. E está aí na foto. O deputado William Bueno Salles Filho também está na foto. Eles também colaboraram muito com todo esse desenvolvimento de Adamantina. Vamos lá? Esse é a primeira locomotiva que chegou em Adamantina. Ela era tocada a vapor. Estão vendo que tem um compartimento lá com os dormentes? Então queimava, né? Aquele dormente ali era queimado junto com uma água, transformava em vapor, e esse vapor que acionava o motor para ela se locomover. Por que era Maria Fumaça? Como era tudo vapor, saía aquela fumaça branca, esse chaminé aqui, ó. Você estava aqui na estação, você viu o trem lá vindo do céu por causa daquela fumaça branca que saía do chaminé. Quando ela saía da estação, saía fumaça, parece por baixo da roda, aquela fumaça branca. Tá? Por isso que ela foi apelidada, né, carinhosamente, de Maria Fumaça. E isso aqui, onde está a Maria Fumaça, nós éramos armazéns. Isso aqui, está vendo? Que era um ponto turístico de Adamantina na época. Era um viradouro que existia. Aqui, para cá um pouquinho de onde é a rodoviária, o terminal rodoviário, um pouquinho mais para cá, ficava esse viradouro. O que era esse viradouro? A locomotiva só tinha uma frente, só andava para uma frente. Então chegava em Adamantina, que era o ponto final, ela tinha um desvio, ia nesse viradouro, virava para ela retornar para a capital. E você vê aquela máquina virando, era uma coisa, eu cheguei a ver sobre 1951, era uma coisa bonita, era uma imagem legal de ver, muito interessante. Né? Então, fazia isso. E aí entra no Célia de novo. No Célia bronqueada, porque perdeu os trilhos, começou a chamar a Adamantina de viradouro. Eles falavam, vamos lá em Adamantina, vamos lá em viradouro. Começaram a fazer. Só que o viradouro para Adamantina era sinal de quê? De progresso, de coisa boa. Então não é um apelido que pegou como apelido, ao contrário. A Adamantina tinha orgulho de ser viradouro. Então vejam, a Adamantina e do Célia, né? E principalmente do Célia com a Adamantina, sempre emperrando, né, algumas coisas. O que, convenhamos, está certíssimo do seu Luiz Mesquita. Do Célia, ele foi o primeiro município, tudo bem. Tá? Bom, a Maria Fumaça, ela tinha os trilhos estreitos, mais estreitos.
Com a chegada da locomotiva, ela era movida a diesel, chegou a bitola larga. Teve que aumentar a largura dos trilhos para que a locomotiva circulasse. Então, no dia 10 de dezembro de 1958, chegou a primeira locomotiva da bitola larga. E aí, Lucélia de novo na história. Dia 9 de dezembro, o prefeito do município recebeu um telegrama da Companhia Paulista do Estado de Ferro dizendo o seguinte: como os trilhos mais largos parou em Lucélia, não chegou em Adamantina, nós vamos inaugurar a bitola larga em Lucélia. Os caras arrepiou. Mas de jeito nenhum. Aí pegaram, que tinha uns maquinários aí da Camargo Correia, juntaram a população. Dizem que à meia-noite do dia 9, os trilhos, era só arrancar um e colocar o outro, né? Os trilhos da bitola larga estavam devidamente assentados e aqui foi inaugurada a bitola larga. Esse é o semáforo que ficava na Avenida Rio Branco, com a Rua Deputado Salles Filho. Na época, ninguém sabia dessa palavra semáforo. Para nós era sinaleiro. Então, quando você queria uma referência da Adamantina, onde que é? Do lado do sinaleiro, depois do sinaleiro. Era como era conhecido esse equipamento na época. E olha aí o nosso significante grande hotel. Olha o tamanho disso. Às vezes eu chego ali na esquina e começo a ver o tamanho do grande hotel. Como que eles acreditaram no desenvolvimento da Adamantina para investir um dinheiro num imóvel daquele tamanho, em 53, 54, por aí que foi inaugurado. Então eles acreditavam mesmo no progresso da Adamantina, senão não vai investir um dinheiro desse. Né? Então esse era o primeiro, não é o primeiro. É o semáforo da década de 60, acho que 61, 62, ele foi instalado. Olha o tipo do ônibus que circulava na época, olha lá. E esse aí era o mais chique, hein? Esse aí era de luxo, né? Tinha a jardineira, que era coisa bem pior ainda. Tá? Bom. Chegou os trilhos, a Adamantina ganhou um progresso muito de repente. Para vocês terem uma ideia, a Adamantina, na década de 50, chegou a ter 10 milhões de pés de café. 8 milhões produzindo e 2 milhões de pés novos. Então vejam a economia que isso gerava para o município. Quem já ouviu falar sobre o café sabe que ele empregava pessoas. Então, veja como que a Adamantina ganhou esse progresso. Porque aquele pessoal que veio de fora para a Adamantina não veio aqui para brincar, não. Eles vieram para produzir, formar o cafezal. Né? Os italianos, os espanhóis, os portugueses. Então, por isso que a Adamantina teve esse desenvolvimento. Então, em 1955, o prefeito era o senhor Euclides Romanini, a Adamantina ganhou esse diploma de honra, de um dos municípios que mais se desenvolveu no Brasil. Foram 5 municípios que ganhou esse diploma, assinado pelo presidente da República, Café Filho. Foi a Adamantina, foi Araras, uma cidade de Santa Catarina, Macuípe, na Bahia, sei que foram 5 municípios. Então vejam vocês como que foi a década de 50, como que foi o desenvolvimento depois que surgiu a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Então veja quantas pessoas circulavam em Adamantina, como que era a economia desse município. Né? 10 milhões de pés de café, a área de algodão, tinha tantos arrendatários de algodão, amendoim.
que se plantava de amendoim na Adamantina nessa época, nós tivemos 2 fábricas de óleo de amendoim. Depois partiram para a soja. Então veja o movimento que era a Adamantina. Tá? Vamos lá? Muito bem. Esse é a Adamantina na década de 1960. Já tinha a igreja matriz, o jardim da estação, né? Ainda não tinha o memorial da colônia japonesa, não é mesmo? Que depois é outra coisa que a colônia japonesa contribuiu, né? Aquele jardim, aquela estrutura que tem tudo a ver, né? Como diz o projeto, né? Do Japão, né? Como foi a pessoa que trabalhou ali? Munemasa lá, né? Munemasa, né? Ele não era engenheiro, não era nada. Mas ele é que fez o projeto, que tomou conta de tudo, né? E às vezes a gente passa ali e não dá valor. Mas se você passar e observar, é muito bonito aqui. Deveria ser mais cuidado, tá? Convenhamos, né? Mas aí é outra história. Mas é muito bonito e muito interessante. São poucos municípios que têm, né, algo, né, daquele estilo, né, daquela arquitetura. Então, essa da Adamantina, nós costumamos dizer que a Adamantina é uma cidade artificial. O que é uma cidade artificial? Ela não nasceu em volta de uma fazenda grande, muito conhecida. Ela não nasceu na beira de um rio muito conhecido, como nós temos Bauru, que é o Morro do Bauru, São José de Rio Preto, que tem o Rio Preto, e assim por diante. Então, esses municípios nasceram em virtude de ter uma área próxima disso. A Adamantina não, como vocês viram no desbravamento, ela foi planejada. Senhor engenheiro Arnold Kiefer, que tem o nome de rua aqui, que por sinal dizem que morreu bem jovem, em plena atividade, ele fez todo esse trabalho, né, de localização topográfica do município. Fez aqui, fez na Zona Cruz. Então ele aqui montou toda essa área topográfica, inclusive ele que definiu onde seria o centro de Adamantina, né? Onde seria a área urbana do município. Olha, aqui vai ser a sede do município, o resto vai ser zona rural. E aí foi surgindo a Adamantina. Então, por isso que nós falamos que a Adamantina é uma cidade artificial. Ela foi programada, ela foi planejada para ser um município. Outro dia me perguntaram sobre os índios. Dizem que aqui foi habitada por índios. Eu não achei em todos os históricos que eu procurei algum documento sobre isso. A gente sabe que os caigangues, né, habitaram por essa região. A gente tem Núbia Paulista, que chama Núbia, porque Núbia é uma flauta indígena que acharam ali. Eles puseram o nome de Núbia. Tupã, né, próprio nome. Então, aquela região ali, há essa garantia que os índios, né, habitaram ali. Agora, aqui da nossa região, aqui a Adamantina, se teve, foi uma coisa meio esporádica. A gente não tem nenhum documento, não tem nenhuma foto, né, que registra isso. A única coisa que eu encontrei foi um documento da Diocese de Marília, que tinha um freio, que agora não me lembro o nome dele, Monsenhor, que ele se arriscou pelo rio Aguapeí, ou Rio Feio, a tentar apaziguar esses indígenas, os caigangues, né, tentando fazer com que eles, né, aceitassem. E acho que na segunda ou terceira viagem ele foi flechado
faleceu. Eu não lembro agora o nome dele, me desculpe. Isso está no histórico dos anais da Diocese de Bahia. Agora também não especifica qual o local exato que ele tomou sua fechada. Mas o que dizem que a nossa região teve, sim, né, uma habitação indígena. Tá? Gente, eu prometi comer 45, 50 minutos fazer a minha palestra para que não ficasse uma coisa muito cansativa, muito demorada. Então, eu paro, né, a minha palestra. Lógico que tem assuntos e imagem para continuar, né, uma palestra sobre a Adamantina, mas o principal de Adamantina, a história da Adamantina é isso. Aonde ela começou, em 1937, 1939, assim por diante. Esse é o memorial da Adamantina. E tudo através de imagem. Né? Nós não estamos falando aqui, supondo isso, ou alguém me disse isso. É através de imagem. Tá? Então, todas essas imagens é que eu joguei no meu livro, todas as imagens elas são legendadas, e graças a Deus, às vezes, você não tem o reconhecimento necessário. Ninguém deveria dar valor. Eu tive aí Éder Ruete, que foi o presidente da Câmara, que fez até uma exposição na Câmara Municipal, roubou umas fotos minhas que eu fiz a exposição, e está lá, no dia eu fui lá, está lá. Então, infelizmente, não são todas as autoridades municipais que têm esse zelo pela história, nem conhecem a história. Quantos vereadores temos aqui? São Rinaldo? Oi. Nós temos quantos vereadores? Eu acho que tem algum lá que se perguntar para ele quando foi fundada a Adamantina, eu tenho as dúvidas se ele sabe. E a gente convida, né? Foi convidado. Fiz e-mail para a Câmara, a secretária falou, eu convidei todos. Tudo bem, as pessoas têm compromissos, mas eu acho que valia a pena. Justamente, o maior compromisso é com a Adamantina. É um vereador eleito para a Adamantina. Então, se ele disser, não, eu não fui porque eu estava com o filho doente, tudo bem. Mas também deveria justificar. A gente está ciente. Tá? Mas, em compensação, o reconhecimento que eu mais quero é da população. E isso eu não abro mão. Quando eu encontro alguém que vem e elogia o meu trabalho, que gosta do meu trabalho, não tem dinheiro que paga, eu não faço isso por dinheiro. Nem tem como vender isso aí para quem? Isso interessa para a Adamantina. Então eu faço isso pelo carinho que eu tenho pela Adamantina, eu gosto, eu tenho prazer de fazer isso. Os meus livros não têm nenhum, como é que chama, apoio, nem empresa pública, nem empresa privada. Todos os meus livros foram feitos no meu investimento. É por isso que eu tenho que vender o livro, quase a preço de custo, para poder pagar esse investimento. Eu sou aposentado, servidor público federal. Tenho salário para poder, né, aplicar esse dinheiro. Mas faço isso com carinho. Quando eu encontro um professor lá no Banco do Brasil, ele me chama e fala, olha, levei o seu livro essa semana lá e dei para a meninada lá e pedi para eles fazerem um trabalho escolar sobre a Adamantina. Eu mandei convite para todas as escolas, municipais, estaduais e particulares. Convidar seus professores, alunos, seus pais, tudo convidado. Mas a história, às vezes, ela é ingrata, não é comigo, é com a história. Não é comigo. Nem a minha presença aqui. Veja bem, é a história da Adamantina. Mas vocês vieram aqui por quê? Vocês têm interesse por história. Então, às vezes, também, a quantidade não é tão relevante, mas a qualidade. Então, é isso que eu
passo para vocês. Eu faço muitas palestras em escolas. Toda vez que me convidam, eu vou fazer palestra nas escolas. Tá? No ano passado, eu fiz 9 palestras entre escolas e entidades, somando o público, daria 1.000 pessoas que assistiram essa palestra. Eu faço isso com prazer. Aí as pessoas chegam em mim e dizem: ah, João, mas o adolescente, o jovem não conhece a história do Adamantina. Não conhece mesmo, e nem vai conhecer. Por quê? É poucas pessoas divulgando. Eu acho que a história da Adamantina merecia um lugar melhor. Adamantina, 74 anos. Tem lá todas as comemorações, inaugurações, não é? Muito bonito, ótimo. Adamantina, vocês viram alguma coisa sobre a história da Adamantina? Nós estamos aqui hoje por quê? Eu topei fazer essa parada, tive meus parceiros, no ACTA, Câmara, e cada presença de vocês. Então é esse o trabalho mesmo, é um trabalho voluntário. Eu tenho prazer em fazer. E agradecer a paciência de vocês e a presença de vocês. Quiserem falar sobre a história da Adamantina, estou sempre disponível. Tá bem? Quero agradecer meu amigo Terrinha, senão na próxima vez ele não vai ser legal comigo. E é isso aí. João Passarinho, que é o nosso contador de história, né? O João também, se ele começar a fazer uma palestra aqui, ele faz 3 dias, vai contando as histórias dele. É uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, me ajuda muito nas minhas pesquisas, me enche muito o saco também querendo alguma coisa, é essa troca de ideia, né? Tá? Lembra que eu falei para vocês que nós estamos perdendo as fontes de informações da Adamantina? Seu Benedito V. Gente, o que esse homem sabe de coisa? Ele foi a pessoa que abriu a prefeitura no primeiro dia de atividade da prefeitura. Eu consegui ter uma conversa com ele um dia na casa dele e peguei muita coisa. Agora, imagina vocês quantas pessoas não estão mais entre nós que levaram com eles esse valioso histórico que não tem registrado em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Isso ninguém mais recupera. Seu Faradez Andréia, seu Oswaldo Fiorino, que não está aqui porque está fazendo uma breve recuperação, mas é uma pessoa também que gosta. Mas vejam bem quantas pessoas já não estão mais entre a gente. Não tem mais como você buscar com eles essas informações. Quando eu fiz o primeiro livro, de Feira da Adamantina, eu vim aqui no arquivo histórico e peguei as 300 fotos. Tá? Muito bem. 300 fotos. Só que você olha a foto, raramente tinha alguma coisa escrita atrás. A data ou o evento. Agora, como é que eu vou fazer um livro com 600 fotos? Só foto. Para que serve esse livro? Para mim chegar em todas essas informações, eu tive que pesquisar. Foram 4 anos de pesquisa. Com a foto na mão, para as pessoas me identificar o ano, as pessoas que estavam presentes, né? Para eu conseguir fazer isso. Se eu fosse fazer um livro hoje, igual o livro de futebol, já não teria mais aquela fonte de informações. Muitas fotos não teriam mais nenhuma validade. Então é a história da Adamantina. Muito obrigado a todos. Nós também da colônia japonesa estamos tentando deixar alguma coisa da colônia também por escrito. Por isso que a colônia japonesa, com muito prazer, com muito amor, nós doamos a igreja budista de Adamantina, que foi fundada na década de 50 para 60, e já não tem mais adeptos, porque eles não prepararam a gente. Quando eles acordaram que não tinha mais como continuar, nos chamaram, mas não tinha mais como. Aí nós resolvemos, em conjunto com o pessoal que está aqui comigo, todos concordaram em fazer a doação do prédio para o museu. Então a gente conta com o senhor também, tá? Para que a gente monte esse museu o mais rápido possível. O prédio já está doado
já foi feito algumas reformas, está faltando mais alguma coisinha, e nós estamos com várias peças já, separando, que o seu passarinho que é responsável de separar, né, seu passarinho? Eu não sei como é que está o andamento, mas a gente conta com a colaboração de todos. Em breve nós teremos um museu histórico de arquivo municipal, Sítios Humaniche, que leva o nome da minha mãe, né? Que a minha mãe também foi uma imigrante e veio do Brasil, enganado, como passava lua de mel aqui e nunca mais voltou. Morreu aqui nas terras brasileiras. Ela aprendeu a fazer a caligrafia no papel e passar para pedra e granito. Então, a Diamantina tem vários túmulos, um escrito em letra japonesa, que foi a minha família que fez. Esse jardim também da estação, a arquitetura foi do seu Kanemato Noremasa. Mas quem montou toda aquela estrutura com aquelas pedras que vieram do Salto Poteiro? Então foi a nossa família, foi a colônia japonesa que deu de presente para a nossa cidade. Então eu quero agradecer a todos, muito obrigada. A gente conta também com a parceria de todos nós para que a Diamantina seja uma cidade bastante desenvolvida e querida por todos da região. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer ao João. Toda essa história, nós temos aqui a Diamantina, eu e o Edinho estavam conversando antes, para chegar lá, para a Cecília ali, né? Lurique, todos conversando bastante sobre isso. Essa história está aí de pé, né, Edinho? Graças a você, João. É uma honra a gente ver a história. Eu lembro aqui hoje, né, no hotel, eu lembro que eu tive que avisar para o Joaquim, certo? E meu pai veio para a Diamantina, acho que em 47, para a Guelândia, tá? Morei na Guelândia, morei no Corda Onça, perto do Chicão, do Torelo, né? Eu já não estou tão novinho, não. Eu lembro da Rio Branco, aquela carreira cheia de bancos, né? É diferente a cidade, não é isso, Edinho? La Sardinha. Bom, Mazano. La Sardinha. O Toff lembrou as coisas bacanas aí, né? E eu quero dizer que nós é que queremos agradecer esse trabalho que você faz aqui, viu? É uma honra para nós e a gente está sempre lendo Rico. Vamos sempre estar prestigiando ele. E olha que bacana, até aqui, ó. Estão vendo aqui a família Copori, né? Nós estamos conversando com o senhor ali da família Panarico, né? E a Morgado já contou uma história tão linda aqui do hotel. Eu frequentava o hotel, sabe com quem? Vamos falar com João Candelli. Muito obrigado, eu que agradeço. Uma boa noite a todos.